Olá, boa noite a toda a comunidade da UEMP, a todos os participantes que estão acompanhando a gente. É com grande alegria que damos início ao segundo encontro do ciclo de conversas e palestras do Centro Internacional de Idiomas, da UEMP. O Centro Internacional de Idiomas é um programa de extensão vinculado à Coordenadoria de Relações Internacionais e com o apoio dos colegiados de letras da UEMP, que tem como objetivo promover o acesso a línguas e culturas estrangeiras por meio de cursos presenciais, remotos ou híbridos, para a comunidade interna e para a comunidade externa. Inaugurado em 2017, o centro tem ofertado cursos semestrais de espanhol, francês, inglês, libras, japonês e português como língua adicional. O centro tem desempenhado um papel estratégico na implementação e apoio a atividades de ensino, pesquisa e extensão que contribuam para a internacionalização da UEMP e que possibilitem o contato da comunidade interna e externa com contextos de formação em línguas adicionais. Em nome da professora Eliane Segatti, coordenadora geral do Centro Internacional de Idiomas e da Coordenadoria de Relações Internacionais, que infelizmente, por demandas que emergiram na coordenadoria, não pode estar aqui com a gente nesta noite, eu dou as boas-vindas e cumprimento a todos os participantes, às direções e coordenações e aos colegas dos cursos de letras que fizeram a transferência de atividades para que os alunos participem hoje desta conversa. Cumprimento também aos alunos e a todos os participantes aqui presentes. No encontro de hoje, temos o prazer de receber o professor e artivista guineense Vincent Yala. Vincent traz para a conversa o tema África não é um país, dos estereótipos à educação antirracista. O objetivo do encontro é discutir estereótipos e construções racistas relacionadas aos povos e culturas africanas, a partir de suas experiências no Brasil e de sua atuação no cenário de produção cultural. A conversa buscará também compreender alguns aspectos da construção do racismo no Brasil, por meio das produções culturais e midiáticas, e pensar em caminhos e práticas antirracistas na educação. A mediação desta conversa será feita por mim, representando o Centro Internacional de Idiomas, e com a participação especial do professor James Hughes, diretor de Cultura na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UEMP. Ao longo da conversa, os participantes podem compartilhar seus comentários e questões no chat, que as traremos para o debate. Durante o evento, também compartilharemos no chat um formulário para registro de presença a todos os interessados em receber certificação pela participação. Feitas essas apresentações iniciais, eu faço aqui a minha breve apresentação como professora, colaboradora no Colegiado de Letras, Letras Português e Inglês, Letras Português e Espanhol, do campus de Jacarezinho, e estou muito feliz por participar desse momento, né, representando o Centro de Idiomas também na coordenação, para trazer um convidado com produções tão relevantes no campo cultural, e ações, né, como um artivista. Para participar dessa mesa comigo, eu vou convidar agora o professor James Hughes, que vai se apresentar também, né, e desejo boa noite a vocês, peço que vocês compartilhem suas perguntas ao longo da conversa, tá bom? Que a gente vai trocando aí muitas experiências. James? O professor James, acho que caiu aqui, gente. Espera aí. O professor James caiu. Vocês estavam preparados? Esse já é o segundo momento de surpresas tecnológicas aqui. Ó, o James está voltando. Vamos lá. James... Vamos aguardar enquanto o professor James está
tentando restabelecer a conexão aqui, tá bom? Eu vou trazer, então, já o professor Vincent Yala, já agradecendo pela oportunidade de nos trazer, né, as suas experiências na sua atuação aqui no Brasil. Vincent, seja bem-vindo. Opa. Olá, tá me ouvindo agora? Eu estava com o microfone desligado. Boa noite, Vincent. Boa noite. Vincent, eu acho que o professor James está se reconectando aqui. Eu estou vendo ele aqui no nosso estúdio, mas não tem a imagem e não tem o áudio. Então, eu vou pedir para a gente seguir aqui, né? Você fazer sua apresentação, falar um pouco sobre você, de onde você vem, o que você tem feito, né? Em relação à sua formação, às suas experiências acadêmicas e profissionais. E vou tentar aqui também, ao mesmo tempo, trazer de volta o professor James. Maravilha. Bom, meu nome é Vincent Yala, né? Eu sou da Guiné-Bissau. E, para quem não sabe, a Guiné-Bissau é um país que fica na costa ocidental da África. E a Guiné também, assim como o Brasil, foi colônia portuguesa. E, portanto, nossa língua oficial é português, né? Temos muitas outras línguas faladas no país, né? Mas a nossa língua oficial é português e a nossa língua nacional é o crioulo. E eu sou formado em letras pela Universidade Estadual Paulista, né, Unesp em Assis, e com especialização em literaturas africanas. E eu sou ator, né, e sou modelo. E aqui em São Paulo eu trabalho, né, que eu tenho afincado mais assim, eu tenho investido e gastado, né, muito mais tempo e a minha energia mais com isso do que propriamente sala de aula. E eu acho que é basicamente isso, assim, né? Eu tenho desenvolvido meu trabalho as causas que debatem a migração, o refúgio, né? E tentando trazer um pouco mais as vozes das pessoas em situação de grande vulnerabilidade. Isso eu falo de imigrantes africanos em especial. E, enfim, é praticamente isso que eu tenho feito e ando fazendo ultimamente. Vincent, vou compartilhar aqui um pouquinho, né, de como eu te encontrei. Você fez graduação na Unesp de Assis, né? Eu também me formei lá, atuei lá como professora. E a gente se encontrava em alguns momentos, né? Em alguns eventos, nos corredores. E, de repente, eu te encontro de novo nas redes sociais, já atuando em vários cenários, né? Participando de eventos culturais, desfiles, campanhas, no cenário cultural. E aí foi uma surpresa muito boa, né? Conhecer o seu trabalho de desconstrução de estereótipos sobre a África. E aí, talvez eu vou tentar, antes da gente seguir para a próxima pergunta, eu vi que o professor James voltou aqui, vou tentar verificar se vai dar certo a transmissão da imagem dele. Tá bom. Vamos lá. Eu adicionei ele à nossa transmissão. Ele está no nosso estúdio, mas quando eu faço a transmissão, não carrega a imagem dele. Pede para ele sair e entrar de novo no link para ver se restabelece. Ele fez isso, ele acabou de voltar. Ah, tá. Gente. A rede social está cheia de emoções, né? Esse novo normal. Ele estava aqui com a gente, né? Até agora estava tudo bem. Na hora de começar, ele está com essa instabilidade. Mas vamos seguir aqui. Ele vai tentando entrar, eu tento colocá-lo aqui com a gente. Então, pensando então na sua atuação, Vincent, você falou um pouco sobre você, né? As suas origens. Você poderia comentar um pouquinho a sua trajetória de vinda para o Brasil, né? Como foi esse processo, que você veio para estudar em uma universidade, como é que foi esse processo?
né? Sim. Bom, antes do Vincent artivista, né, que é um termo que eu me autodenomino hoje, veio um Vincent atleta antes, né, há muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa que jogou futebol, eu amo futebol, assim, até hoje. Hoje já jogo mais como lazer mesmo. Então, para uma pessoa que gosta de futebol tanto assim, na minha geração, não tem como não pensar no Brasil. Então, o Brasil desde sempre foi uma referência de lugar que eu quero, sempre quis conhecer assim. E aconteceram vários eventos na Guiné que me fizeram não conhecer o Brasil enquanto jogador de futebol, mas aí eu decidi que se não for para jogar, eu venho para estudar. Aí prestei vestibular na Embaixada do Brasil na Guiné-Bissau, que tem um convênio entre o governo brasileiro e o governo da Guiné. Aí passei nesse vestibular e eu vim para a Unesp, né? Aí foi na Unesp que eu cheguei, eu cheguei em São Paulo, fiquei 15 dias aqui na capital, depois fui diretamente para Assis, onde eu pude ter toda essa experiência comunitária, acadêmica, né? Então, essa foi a minha trajetória assim, da Guiné para a Unesp em Assis. Muito bem, Vincent. É, e, assim, eu vendo a sua atuação, né, você faz muitas coisas. Você é ativista, professor, você tem, né, uma campanha muito grande sobre a qual a gente vai falar hoje, África não é um país. E aí, para a gente começar, o que guia, né, a sua atuação, você poderia comentar um pouquinho sobre o que significa ser panafricanista e artivista? Sim, o panafricanismo ele é uma ideologia que surgiu no Ocidente, né? E ele tem como o cerne, né, o seu pensamento principal, o entendimento entre o povo africano, né? Ele entende que após a retirada forçosa do nosso povo do continente para as diversas diásporas, é importante que a gente se entenda enquanto povo, a união dos povos africanos. E nesse sentido que, por exemplo, eu, enquanto panafricanista, eu entendo que todo povo preto, independente do lugar em que você esteja, você é africano. Porque o que torna as pessoas serem africanas ou não, não é o fato de nascerem no continente, né? Mas é sim o fato do continente da África nascer dentro da gente. Isso quem vai dizer isso é o Kwame Nkrumah, que fala muito sobre isso. Eu não sou africano porque eu nasci no continente, mas porque a África nasceu em mim. E é sobre isso que nós temos que entender que nós somos povos africanos, temos que entender que somos um povo, independente do lugar em que nós nascemos. Os nossos ancestrais vieram do continente e foram se alastrando por todo o universo, por todo lugar do mundo. Então, nós precisamos estar nesse lugar com o entendimento de que somos um povo, mas um povo africano. É isso que o panafricanismo é. O panafricanismo é sobre essa união dos povos, para que a gente consiga lutar juntos, vivenciar juntos, construir a nossa realidade, a nossa vivência de uma maneira única, com o entendimento do povo. E eu sou ativista porque eu sou um artista que usa a minha arte para o ativismo, entende? Então trago os artefatos, né, aquilo que a arte me concede como meu material, né? Eu tento trabalhar isso para aquilo que eu acredito, porque o ativismo é defender uma causa. Então as causas que eu acredito, que eu defendo, eu faço através da arte, né? Isso que vai pairar, né, todo o meu percurso aqui em São Paulo, principalmente. Assim. Então, eu sou esse ativista que usa a arte para defender, para trabalhar as causas que eu acredito, que é as causas sobre as africanidades, sobre as Áfricas, sobre as migrações africanas, sobre as pretitudes, sobre o nosso povo. Então, é basicamente isso. E nessa atuação artística, quais têm sido as frentes em que você tem atuado, além da moda? Moda, cinema, né, e teatro, assim, que são esferas que eu gosto bastante, e um pouco da publicidade também, né? Eu sempre busco pegar os trabalhos que trabalham isso, essa questão de conscientização e de entendimento do nosso povo, né? Sempre busco fazer trabalhos assim, em que eu não seja só mais um corpo ali,
mas um corpo político atuante, né, que faz o resgate dessa memória coletiva do nosso povo. Eu sempre busco isso nos trabalhos que eu faço, sejam elas fotográficas, seja no cinema. Então, eu sempre busco projetos que visam, né, que é esse resgate da memória coletiva do nosso povo que foi perdido ao longo do tempo. Na verdade, que foi negligenciado, porque a nossa história ela sempre existiu, mas foi negligenciado por um sistema que a gente precisa de fato conversar e entender quem é o nosso povo, qual é a nossa história, para a gente compreender quem somos e assim a gente consiga trilhar o caminho para o futuro. Essa visão que você compartilhou do panafricanismo, como é que ela nasce, assim, na sua experiência? Tem a ver com a sua vivência aqui no Brasil? Ou antes você já trazia essa perspectiva? Não, tem a ver com a minha vivência aqui no Brasil. Aliás, eu agradeço muito a experiência, né? Eu acho que uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida foi ter saído de Bissau, assim, viver numa realidade outra, que no caso aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu consigo enxergar a minha sociedade de fora para dentro, porque quando você está dentro de uma sociedade você não consegue enxergá-la plenamente, porque você está dentro dela, você acaba virando um molde, né? Nós somos fruto do meio em que nós vivemos, então você estando lá, você vai reproduzindo aquilo que aquela sociedade é. E a nossa sociedade guineense, da Guiné-Bissau em particular, era uma sociedade que após a chegada dos invasores portugueses, foi muito a molde daquilo que eles querem que nós fôssemos, né? Toda a nossa educação ela tem uma base muito forte sobre aquilo que é a educação portuguesa, sobre aquilo que é a educação ocidental, ou seja, mostra a nossa história a partir das suas visões. Quando eu chego no Brasil, eu começo a entender e a perceber que, poxa, é importante enxergar uma outra visão sobre a realidade que nos passa. Entende? Então, aqui no Brasil, eu começo a enxergar, eu começo a ter mais acesso sobre muitas outras coisas. E aí, foi aqui no Brasil também que eu tive a oportunidade de encontrar, né, sobre essas leituras, né, porque isso também é uma coisa muito importante de se falar, que muito se escreve no continente, mas acaba ficando por fora e abafado aqui, né, porque aí acaba não chegando muito no continente e para aquelas realidades em que não se a gente para as sociedades em que se fala muito pouco sobre o que nós somos, sobre o nosso povo, sobre a nossa história, acaba ficando muito aquém da realidade, sabe? Nós precisamos conhecer a nossa história. Muitas vezes não é contado para a gente lá. E quando se conta, é muito mais a visão do outro, aquilo que vem de fora, e não necessariamente quem esteja lá ou quem vive aquela realidade. Então, resumidamente, foi aqui no Brasil que eu me encontro com esse conceito panafricanista que muito diz sobre mim e que eu me identifico e que eu faço lutar por essa ideologia também. Perfeito, Vincent. A gente tem aqui uma pergunta no chat que já se relaciona com a minha próxima pergunta também, né, em relação à visão que você acha que os brasileiros têm sobre a África, né, e em relação aos imigrantes que moram no Brasil e de suas culturas. E aí, fazendo um gancho com essa pergunta, em relação à campanha África não é um país. E aí, qual a motivação dessa campanha, né? O que motivou você a iniciar essa campanha? E aí, comentar um pouquinho sobre ela, né? Acho que não é todo mundo que conhece essa campanha. Sim, eu acho que os brasileiros têm uma visão muito estereotipada sobre o continente africano. É exatamente porque a nossa história não é contada aqui. Na própria academia, né, como você sabe, a nossa grade curricular, por exemplo, na UNESP não tinha uma disciplina que falasse sobre a literatura africana. Eu fui ter isso quando eu estava no último ano da minha graduação e era uma matéria optativa a literatura africana. Entende? Então não se conta a história. Eu acho que o sistema, a academia em si, não tem interesse em contar a história dos povos africanos, né? Porque e isso vai reforçando o racismo estrutural, né? Porque quando você não conta a história do povo, o povo fica muito aquém daquilo que ele é, não consegue se orgulhar da sua essência, né? E parece que a nossa história, a nossa história não é contada, e quando aparece, ainda que pouco,
é contar sobre uma ótica muito estereotipada. Então, preciso desconstruir essas narrativas estereotipadas sobre o continente africano, porque a nossa história não começou a partir do navio negreiro, como contam as escolas. A nossa história é uma história de grandes impérios. É preciso contar, é preciso falar muito sobre uma África antes da chegada dos invasores. Isso é muito pouco falado. E é isso que eu sentia, que eu via e que me incomodava e que me fez criar essa campanha de conscientização cívica que mostra que nós existimos, nós temos uma história, nós temos uma filosofia de vida. Embora que quando se fala sobre essa universalização, sobre essa internacionalização, a África parece que não faz parte sobre aquilo que se entende como um mundo universal, né? Mas nós temos uma filosofia de vida, um modo de viver e que é preciso contar, é preciso falar sobre ela. E é por isso que eu criei essa campanha de conscientização cívica, de mostrar sobre esses outros lados dessas Áfricas, como tem o outro lado de uma África que é possível também. E para isso, para essa compreensão, é preciso saber que a África não é um país. A África é um continente com mais de 50 países, com culturas diferentes, com línguas diferentes, um povo multidiverso. Então, eu preciso conhecer sobre isso. E quando eu falo conhecer, eu não estou falando sobre curiosidade, porque muito que se vê também são pessoas curiosas sobre a África. Aquilo sobre a África, a savana sobre a África, alguma coisa sobre a África. Nós precisamos aprofundar sobre a África, porque a África é tudo isso e mais um pouco, e a gente precisa aprofundar, conhecer de fato, explorar muito o continente para que a gente possa construir a nossa própria narrativa ontológica, para que a gente possa se conhecer. Quem são nossos ancestrais? De que lugar que eu venho? Né? Então é muito importante falar sobre essas Áfricas e é por isso que eu trouxe essa campanha de que a África é um país, né, para trazer essa diversificação no continente para o nosso povo africano nascido aqui no continente. E só para deixar bem explícito aqui, quando eu digo povo africano, eu estou me referindo a todas as pessoas pretas nascidas no continente e nas mais diversas diásporas. A gente precisa compreender enquanto povo para que a gente consiga convergir nossas pautas e que só assim a gente vai conseguir lutar contra esse sistema que nos acomete a todo dia, em todo lugar e enquanto povo. Vincent, é muito interessante, né, o quanto os estereótipos, eles são enraizados, né, acho que a característica do estereótipo é que ele é enraizado, são visões que são construídas, mantidas socialmente e não questionadas, né, e quando a gente trata de estereótipos sobre os povos africanos, sobre África, vem muito essa percepção de uma unidade, né, África como algo único, muitas representações ligadas à miséria, à pobreza. Então, eu entendo como uma necessidade fundamental a gente discutir, né, esses estereótipos para pensar uma educação antirracista no Brasil. O professor James conseguiu voltar, eu vou colocá-lo aqui agora, e aí acho que ele vai se apresentar e a gente retoma a discussão, tá bom? Maravilha. James, você está no ar. Ô, que emoção, gente, hein? que emoção, Michele. Tava tudo certo até os 45 do segundo tempo, mas acontece, né? Sim. Tive aqui um problema com conexão, tive que reiniciar o meu aparelho, então peço desculpas a todos vocês, né? E, bom, primeiramente agradecer, Michele, esta oportunidade de poder, né, partilhar um pouquinho dessa discussão, que é uma discussão tão cara, né, para a nossa comunidade acadêmica, é uma discussão primordial para a nossa sociedade brasileira, né, no tempo presente. Eu quero cumprimentar você, Michele, cumprimentando, né, estendo meus cumprimentos ao Vincent. É uma alegria, Vincent, né, te conhecer o seu trabalho, a sua trajetória de luta. E de igual modo, né, quero saudar, né, calorosamente todos aqueles que nos acompanham pelo canal do Centro Internacional de Idiomas da UEMP. Espero poder, né, contribuir aqui na mediação, né, quero muito aprender com Vincent nessa noite e que a gente, né, possa, então, construir um canal de comunicação bastante significativo para a nossa comunidade acadêmica e também para a comunidade externa, que tenho certeza que nos acompanha também. Maravilha. Que bom que você voltou, né?
Muito bom, James. James, fala um pouquinho da sua atuação, da sua formação, para quem não conhece o seu trabalho ainda. Tá ok, Michele, obrigado. Bom, meu nome é James Rios, né? Tenho graduação em Letras Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, no campus de Jacarezinho. Mestrado em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Maringá. E, neste momento, né, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Universidade Estadual de Londrina. Também estou na direção de cultura da UEMP desde 2015, oportunidade que tive também de promover algumas ações voltadas às questões étnico-raciais, né, discutindo institucionalmente, propondo ações culturais dentro da universidade que tenham por objetivo canalizar esse debate, incentivar esse debate junto à comunidade acadêmica, né? E, de igual modo, também estendo essa luta junto ao Conselho Estadual de Cultura, né, do Estado do Paraná, do qual tem uma cadeira, e junto também ao Conselho Municipal de Cultura da cidade de Jacarezinho. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória acadêmica, e que juntos, né, a gente possa, nessa noite, partilhar um pouquinho dessas experiências ouvindo o Vincent. Muito bom, James. Eu não sei se você conseguiu acompanhar um pouquinho da nossa conversa até aqui, mas o Vincent já se apresentou, né? Falou um pouquinho do conceito de panafricanismo, que significa ser artivista. A gente estava entrando agora na discussão sobre estereótipos, né? Propriamente dita. E aí, acho que a nossa próxima pergunta aqui seria no sentido de explorar um pouco mais desses estereótipos, né? Que talvez você tenha experienciado, Vincent, aqui no Brasil, ou que você acha que são muito recorrentes, tanto a partir da sua experiência como aluno, né, em um contexto universitário, ou nos contextos em que você circula, né? Então, alguns estereótipos recorrentes aí. Não, você está me ouvindo bem? Sim, perfeito. Eu acho que elas são várias, né? Porque nós chegamos aqui também, enquanto africanos, abraçamos a causa dos nossos irmãos pretos que nasceram aqui. Existem também certos estereótipos dos nossos irmãos, né, africanos que nasceram no Brasil e que a gente já chega e abraça, né? São vários. O fato de virmos num continente, a gente é muito associado à miséria, à pobreza e é como se a África se resumisse a savanas, né? Então, essas são as que estão muito recorrentes, assim, de te perguntarem, por exemplo, se você já viu o leão, como se nós morássemos, né, junto nas cabanas com os leões, assim. Então, são várias, assim, essas são as que eu consigo citar agora, mas são várias que vão reforçando certos estereótipos de, por exemplo, na academia, nós não somos vistos como pessoas pensadores, exatamente porque na academia não trazem os pensadores africanos. É como se não existissem filósofos ou literários, escritores e pensadores africanos nas academias. Então é muito raro de você de sermos vistos nesses lugares de poder, né, dentro da própria academia, entende? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir juntos e é importante que atividades como essa estejam acontecendo para desconstruir esse imaginário coletivo, né, que eu acho que o sistema reproduz muito bem, porque isso vai isso reverbera no dia a dia na sociedade. Vai lá, James. Não, eu queria encaminhar uma pergunta, né, para o Vincent, justamente nessa perspectiva, né, que perpassa a questão dos estereótipos, mas eu gostaria de saber, Vincent, né, como que foi esse processo de chegada, da sua chegada aqui no Brasil, né, e eu contextualizo a minha pergunta na seguinte direção. Tive colegas que tiveram a oportunidade de estar aqui, né, no Brasil, né, mais precisamente aqui em Jacarezinho, na nossa universidade, né, colegas africanos, e que, né, nas duas ocorrências, né, duas pessoas me relataram que se sentiram negro pela primeira vez aqui no Brasil, né, e nós temos, infelizmente, um racismo, né, que atravessa praticamente toda a nossa estrutura social,
né? E eu gostaria que você expusesse para nós como que foi a sua chegada aqui, como que você se percebeu e como você também foi percebido no nosso tecido social. Maravilha, muito boa essa pergunta. Eu acho que essa é uma experiência que eu acho que 90% dos africanos que vieram para o Brasil vão passar. Esse momento que você se compreende negro, eu passei por isso, mas eu acho que o que é chocante não é se compreender negro em termos de tom de pele, mas entender que, poxa, ser negro é ruim. Porque até então, nos nossos países, nós somos pessoas que tinham referências, né? Por exemplo, eu vim da Guiné-Bissau, eu nasci numa geração pós-colonial em que as minhas referências são pessoas pretas, todos os espaços de poder eram ocupados pelas pessoas pretas. Então, se eu quisesse ser médico, eu tinha referências de pessoas pretas sendo médicos. Jornalista, mesma coisa, qualquer área, todos os espaços de poder eram ocupados pelas pessoas pretas. Eu chego no Brasil, em que a maioria da sua população se autodeclara negra ou parda, e nos espaços de poder não existem pessoas pretas em quais você vê como referência, é claro que você começa a compreender que tem alguma coisa errada aqui, entende? E eu acho que o que é mais complexo nisso tudo aqui no Brasil é a questão dos espaços em que a percepção que eu tenho, na verdade, é que, por exemplo, nós conhecemos um pouco sobre aquilo que foi o apartheid na África do Sul, mas eu acho que o racismo que opera no Brasil é muito pior que aquilo, porque lá naquela altura você sabia quem era o seu opressor, você estava tudo ali delimitado, estava tudo à vista e você sabia quem era o seu adversário, com quem você lutava contra. Mas aqui parece que não, porque aqui é tudo lugar, todos somos nós, aqui é tudo aquela falsa democracia racial. Todo lugar é para gente, mas quando você chega, você sabe que você não é bem quisto. E quando você chega lá, ainda com muito esforço, você vai ser o único que vai estar. Esse síndrome de ser o preto único em todos os lugares, isso, na verdade, denuncia um problema. E é preciso falar sobre isso, porque não é razoável que num país que só perde para a Nigéria em termos de população preta fora do continente, não é razoável que espaços de poder estejam estruturados da forma como é estruturado. Então, sim, aqui no Brasil eu compreendo que eu sou negro e muito mais que isso eu compreendo que ser negro é um problema. Eu passo a compreender isso, entende? Porque os passos que eu vou, eu tenho que pensar como que eu vou nesses espaços, como que eu tenho que circular nesses espaços, como que as pessoas me enxergam nesse espaço. Perfeito, é isso mesmo, né, Vença? É uma experiência né, que você tem e percebe isso, né, quando chega, enfim, na medida em que você vai se relacionando. E para nós que somos, né, nativos, né, nascemos aqui, é algo que passa por um processo de naturalização muito grande. E isso, né, e aí pensando numa perspectiva pessoal, né, mesmo, da experiência própria, é comum, né, infelizmente, que nós, pessoas negras, inclusive somos cerceados de alguns sonhos, né, cerceados, por exemplo, de quando crianças pensarmos na possibilidade de fazer uma universidade, de entrar para o mercado de trabalho, né, quando, por outra via, né, a perspectiva é sempre a menor possível, né, quando não a pior possível, ou seja, o medo de morrer, assassinado, né, principalmente por uma polícia opressora, e tantas outras formas de violência, né, que nos acometem estruturalmente. Então, né, concordo muito com você nesse sentido, porque nós estamos falando de um racismo que é um crime perfeito, porque ele está aí, está posto, passa por um processo de naturalização, e não há como, muitas vezes, por vias diretas, nós questionarmos essas ausências de determinados espaços discursivos e espaços sociais também, como você bem citou. Muito bem. Eu acabei de exibir aqui um comentário do Murilo, né, em relação à ironia de um país como o Brasil, em que os negros são a maioria, né, ainda existia um racismo tão enraizado. E acho que nesse sentido, o discurso é muito forte, né? A gente percebeu quanto o discurso de democracia racial omite, né? E não traz para discussão esse racismo que perpassa as relações sociais de forma mais velada, né? Muitas vezes, no sentido de que você não consegue muitas vezes identificar o racismo,
mas ele está ali, ele está presente nas relações sociais, na ausência, né, de pessoas negras em espaços de poder. E eu acho que para conduzir essa discussão, a gente pode entrar agora, Vincent, em uma participação sua em um clipe, assim, extremamente poderoso, né? Um clipe em que você participou com o Emicida, da música Eminência Parda, que traz justamente essa discussão, essa representação dos espaços em que o negro ocupa, né? E quando ele é aceito, de que forma, né, há essa relação. E aí eu vou compartilhar aqui o vídeo, o clipe, porque talvez o pessoal que não conheça vai ter a chance de conhecer agora, e vou pedir para vocês observarem muito bem as imagens, né? E o Vincent, ele aparece no início e no final, e é muito poderoso a mensagem. A mensagem é muito poderosa. Eu vou transmitir agora esse clipe, e na sequência, né, a gente comenta e aprofunda essa análise né, dessa questão do racismo, dessa ideia de democracia racial e de ocupação de negros em espaços de poder. Tá? Então, eu vou abrir aqui a transmissão. Tô vendo o pessoal comentar aqui no chat que tá sem som. Não sei fazer o som funcionar aqui. Não sei se há essa forma de habilitar. Mas então eu vou deixar só a imagem, porque a imagem é bastante representativa também. Pode ser? Vocês vão ter uma experiência aí de ouvir, de ver pelas imagens, tá bom? E tem a legenda ali. Será que eu consigo aqui ativar o som, gente? Aqui para mim tá ok. Deixa eu ver. Não vejo possibilidade de adicionar o som aqui. Então, eu vou deixar tocar um pouquinho e vamos acompanhando as imagens, então. Gente, vocês não puderam ouvir, mas vocês vão ouvir depois, tá? Mas eu acho que também é uma experiência estética interessante ver só as imagens, né? As imagens por si só já dizem muito. A letra é muito forte, muito poderosa, tocante mesmo. Então, as imagens dizem aí um pouco dessa questão do racismo velado, né? Ocupação dos espaços pelos povos negros no Brasil. Eu vou pedir para o James ler um trecho que a gente já separou e aí a gente segue a discussão. Maravilha, Michele. Vincent, tenho certeza, né, que a sua participação nesse clipe intitulado Eminência Parda, ao lado do Emicida e de tantos outros artistas, deve ter te proporcionado assim, uma experiência muito significativa, né? A letra da música, conforme a Michele já nos adiantou, nos deixa uma mensagem muito profunda e muito reflexiva. E ela versa o seguinte, né, um trecho dessa música. Meto terno por diversão, é subalterno ou subversão? Tudo era inferno e eu fiz inversão. A meta é o eterno, a imensidão. Como a abelha se acumula sob a telha, eu pastoreio a negra ovelha que vagou dispersa. Polinização pauta a conversa, até que nos chame de colonização reversa. Não tem dor que perdurará, nem o teu ódio perturbará. A missão é recuperar, cooperar, empoderar. Já foram muitos anos na retranca, mas preto não chora, mano, levanta. Não implora, penhora a bandeira branca. Não cansa a garganta com antas, não adianta não. Foco e atenção na nossa ascensão. Fuck a opressão. Não tem outra opção, até estar tudo em pratos limpos, sem sabão. A partir de agora, é papo reto sem rodeio. Olha direto nos olhos de um preto sem receio. Dizem que eu cruzei a meta. Para mim, nem comecei.
Cheguei, rimei, ganhei, sou rei. Emicida. James, eu não sei o que aconteceu. Peraí, que parece que o pessoal não está acompanhando a gente mais. Que estranho. Depois que eu encerrei o clipe, eles estão dizendo que não escutam você. Ah, voltou. Voltou, só a imagem. Acho que foi um atraso ali. Vocês estão ouvindo a gente agora? Voltou agora. Estão dizendo que voltou. Talvez esteja transmitindo o que a gente já falou antes. Possivelmente tenha dado um delay. Agora, eu não sei se o pessoal conseguiu acompanhar a leitura do trecho da letra. Será que sim? Vocês ouviram, gente, o James lendo a letra da música? Agora sim, mas recita novamente, James, estão pedindo aqui. Por favor, até porque a gente precisaria de novo, porque a mensagem é muito, muito forte, né? Claro, não, com certeza. Não, vamos então, lá. Vamos lá. Meto terno por diversão. É subalterno ou subversão? Tudo era inferno e eu fiz inversão. A meta é o eterno, a imensidão. Como a abelha se acumula sob a telha, eu pastoreio a negra ovelha que vagou dispersa. Polinização pauta a conversa até que nos chamem de colonização reversa. Não tem dor que perdurará, nem o teu ódio perturbará. A missão é recuperar, cooperar e ponderar. Já foram muitos anos na retranca, mas preto não chora, mano, levanta. Não implora, penhora a bandeira branca. Não cansa a garganta com antas, não adianta não. Foco e atenção na nossa ascensão. Fuck a opressão, não tem outra opção. Até estar tudo em pratos limpos, sem sabão. A partir de agora, é papo reto, sem rodeio. Olhe direto nos olhos de um preto sem receio. Dizem que cruzei a meta. Para mim, eu nem comecei. Cheguei, rimei, ganhei, sou rei. Emicida. Vincent, né, a partir desse trecho, né, tão potente, assim como todo o contexto, né, desse clipe que compõe essa obra, eu gostaria muito que você pudesse fazer para a gente falar um pouquinho, na verdade, né, sobre essa sua participação, né, como que foi, né, participar desse momento. O Emicida, ele tem uma luta, né, contra o racismo já empunhada há algum tempo. Como foi para você participar, né, somar com ele nessa luta e dizer também um pouquinho, falar, quem sabe, sobre essa potência, né, dessa mensagem que a obra nos permite fazer essa leitura. Bom, eu queria só falar para a Michelle que eu acho que você foi muito, como é que se diz, certeira em não produzir o áudio. Pode ser não querendo, mas porque esse clipe era um clipe muito imagético, as imagens são muito fortes. A mensagem, então, é uma mensagem muito forte também nas imagens. Então, foi, pelo menos para mim, esse clipe, toda vez que eu assisto, eu tenho uma emoção. Agora, eu tive uma outra emoção diferente só ver as imagens sem o áudio, sabe? Porque é muito forte, é uma emoção, assim, incrível. E sobre o clipe, eu acho que, sobre o Emicida, eu acho que ele é um dos maiores pensadores do nosso tempo. E eu não estou falando, não estou fazendo nenhum recorte racial. Eu acho que o Emicida é um dos maiores pensadores do nosso tempo, assim, todo o tempo. Ele é um dos, assim, porque além da luta dele, né, as mensagens que ele traz são incríveis, assim. Participar desse clipe, para mim, foi muito desafiador. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, assim, né? Primeiro porque eu ia conhecer ele, segundo pelo projeto, né, e tal, que eu fui apresentado, falei, eu tô dentro e entrei. E como vocês podem perceber nas imagens, né, as mensagens que vão deixando, né, uma família preta, né, super que tem condições de estar onde eles querem, a filha entram numa universidade, eles vão por um restaurante chique, chegam lá lotados de pessoas brancas, é a única família preta ali. E o único preto que estava no lugar em que eles esperavam que esse preto estivesse era eu, que é lugar da submissão, que é lugar de atendê-los. Entende? Esse lugar que nos sobra enquanto povo. O sistema, a sociedade brasileira nos vê
com os lugares específicos. Ele espera nos encontrar nesses lugares de subjugação, esse lugar subalterno, sabe, de atender as suas demandas. Então, eu era o garçom que estava ali. Tanto é que, no final, sou o único que sou vivo, porque eu sou o preto que estava onde eles querem, onde eles esperam que esse preto esteja. Entende? Eu estava ali. E os outros que estão no lugar onde eles não esperam, eles só, como vocês podem ver, os olhares que eles esperam que eles estivessem, no lugar de submissão, que eram mendigos, que era o pai de família que tinha que ser o bandido que vai assaltá-los, entende? Aí trazem também a questão da hipersexualização da mulher preta, né? Porque a filha só não pode entrar na universidade, tinha que estar atendendo, saciando suas vontades sexuais. Entende? Então, esse texto, esse clipe é incrível, é fantástico e mostra realmente, é uma denúncia também, mostra como a sociedade vê o povo preto nessa sociedade que, e de fato, a gente não precisa mais ter que implorar nada. Como é que fala? A independência se conquista, ela não se pede, ela não é ganha, a independência se conquista. E como o Emicida mesmo fala, a gente tem que montar nossa estratégia de luta, porque nós já pedimos bastante, nós já tentamos todas as saídas democráticas possíveis, agora é importante que a gente saia olhando no olho do outro e ir para o embate, assim, porque, como diz o Fidel Castro, quando se fecham as portas para uma revolução pacífica, abrem-se as portas para uma revolução violenta. Se for isso, para o nosso povo, que façamos, porque não fazendo isso estamos sendo mortos todo dia. No Brasil, a cada 23 minutos, um homem preto é morto nesse país. Não é razoável que isso aconteça. E as nossas crianças, o que estamos fazendo para preservar a vida das nossas crianças? O que eu estou fazendo para preservar a minha vida? Entende? Eu acho que aí fica essa mensagem implícita. O que estamos fazendo para preservar nossas vidas? E qual é a segurança para nossas crianças, nossos filhos? Vincent, isso tá. Acho que a letra representa muito também. Eu vejo muitos trechos e faço relação direta com a sua vivência, né? De como você atua nesse movimento de empoderamento, né, dos negros no Brasil, dos povos negros. E aí, um dos trechos coloca aqui, né, a missão é recuperar, cooperar e empoderar. E eu vejo isso na prática, né, na sua campanha, a África não é o país, nos seus movimentos, participando em muitas lives, né, eu vejo você apresentando, discutindo essa questão em diferentes contextos. Então, acho que quem não conhece ainda o trabalho do Vincent pode procurar nas redes sociais e vocês vão ver que ele está sempre transmitindo essa mensagem, né? Que é uma mensagem de denúncia, de escancarar um racismo que é velado, né? Essa ideia de que somos aceitos enquanto atendemos ali um imaginário estereotipado de lugares sociais determinados e subalternizados. Eu vou fazer um gancho com uma pergunta aqui que o Vinícius compartilhou agora. Deixa eu exibir aqui. De que forma você enxerga manifestações como a queima da estátua do Borba Gato? Esses atos são legítimos ou prejudiciais ao movimento contra o racismo? Bom, primeiro eu queria reforçar o seu argumento, né, sobre a ideia de recuperar, cooperar e empoderar. Isso é fundamental para o nosso povo, porque a forma como o sistema nos acometeu, muito de nós reproduz muito daquilo que é o que eles querem. É preciso fazer com que os nossos enxerguem onde nós estamos, para que possamos caminharmos juntos. Então é importante recuperar essa estratégia, recuperar os nossos que estão, ou que não estão enxergando onde nós estamos enxergando, para que a gente alinhe a pauta da luta e consiga caminhar juntos. Essa é fundamental, esse é estratégico. Sobre a pergunta do Vinícius, eu acho que quem defende uma estátua escravocrata é genocida, é racista. Então é importante, de fato, a gente falar sobre isso. Eu acho que quem defende a estátua escravocrata é uma pessoa racista e genocida. Eu acho que a partir daí, como foi queimada, aí a gente consegue trazer um debate, como eu disse, eu falei agora há pouco, que sempre que se fecha as portas para uma revolução pacífica, abrem-se as portas para uma revolução violenta. Então, se esse for o caminho, a gente vai abraçar, porque não faltam projetos que discutam sobre isso no parlamento. Tem vários projetos, é só ver, tem vários
tem várias pessoas com projetos, pessoas pretas discutindo isso, mas nunca se abre de fato um debate coeso, um debate sério sobre esse tema. Então, eu preciso de fato ter um fogo que queime para que se possa falar sobre isso. Entende? Então, eu acho que é um caminho, assim, essa é uma visão minha, Vença, porque eu acho que a independência ela não é dada, ela é conquistada. Entende? A gente não precisa ficar para o povo, para esse sistema, nos dá aquilo, nos tira aquilo. Não, não, não. É preciso ter uma linguagem coesa, estratégica para o nosso povo. É muito importante termos estratégias também, para que a gente não vá a uma luta e segue sem qualquer tipo de resultado. Montar nossa estratégia, porque aquilo foi estratégico, não foi só dois, três, quatro, cinco pessoas que se reuniram. Não, não, não. Estratégia. Tanto é que a pessoa se apresenta hoje e fala, bom, hoje temos um debate, vamos conversar sobre isso seriamente? Então, se é preciso que tenha fogo para que a gente converse, eu acho que é o caminho. Muito bom, Vincent. E a questão, né, de que o quanto a discussão se pauta muito na queima desse símbolo, mas não se discute, né, quando jovens negros estão sendo mortos, isso não causa choque, né, não causa revolta, isso é naturalizado, mas um símbolo, exatamente, né, queimado gera ali uma comoção nacional. Eu vou passar um pouquinho agora para o campo da literatura, por questão de tempo aqui, e aí o James vai contribuir um pouquinho para essa linha da nossa conversa. Obrigado, Michele. Vincent, nós temos aqui, né, um público muito diverso, né, e temos também um público específico, né, alunos dos cursos de letras aqui da nossa universidade, que com certeza gostariam, né, também, né, de ouvi-lo falar um pouquinho sobre as literaturas africanas. Infelizmente, aqui no Brasil, poucos escritores do continente africano são conhecidos ou até mesmo estudados, né? Pepe Tela, Paulina Chiziane, Mia Couto são os que mais se afiguram nas nossas bibliotecas e também nas nossas livrarias. Aqui, por vezes, a literatura africana é restrita apenas à produção do Mia Couto, como se na África apenas ele produzisse literatura, né? Por outra via, né, sabemos nós, né, especialistas que estudamos literatura afro-brasileira, né, ou literaturas africanas, que há uma diversidade, que há uma gama, né, de autores produzindo aí muito boa literatura em seus respectivos idiomas e com temas também, né, diversos. Eu gostaria que você comentasse um pouco para nós sobre essa diversidade, né, das literaturas africanas e que muitas vezes não são tão difundidas, né, não nos chegam no país majoritariamente como o nosso, né, negro como o nosso. Sim, isso, como eu disse antes, né, essa questão de trazer os pensamentos literários e filosóficos africanos nas academias é muito escassa, para não dizer inexistente, né? E é importante, sabe o que é um fato curioso que aparece, sempre que aparecem pessoas falando das Áfricas, né? Sempre vê tipo aqueles africanos brancos. Quem é o Miyakoto? Por que o Miyakoto é tão lido? Por que o Pepe Tela é tão lido aqui? Por que o Luandino Vieira é tão lido aqui? Agualusa. Então, tem vários escritores africanos que, ainda que lidos, quando se lê, é isso que eu estava dizendo antes, quando se fala sobre essas Áfricas, esses literatores africanos, quando se tem um respaldo, é sempre de pessoas brancas falando sobre essa África. Eu não quero aqui tirar nenhuma legitimidade ou importância ou a riqueza desses escritores. São muito fundamentais. O Miyakoto tem textos incríveis, entende? Mas eu só quero que a gente vá além. E aqueles escritores pretos, retintos que existem no continente, nós olhamos eles. É preciso compreender onde está o problema. Entende só como a sociedade é? Quando pensamos que vai ter um espaço, esse espaço ainda é cedido pelas pessoas brancas que estão no continente, que nasceram no continente. Então é importante desconstruir um pouco essa visão, essa narrativa. Trazer um pensamento, uma vivência de pessoas pretas, africanas também é muito importante. Entende?
Então, é sobre isso. Assim, eu queria aqui fazer uma citação muito importante, porque eu acho que essa problemática, na verdade, era uma África lusófona. Nós que somos da lusofonia, que é o Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, enfim, nós temos muito isso, essa questão do colorismo, do embranquecimento do pensamento. Porque nas outras diásporas, por exemplo, vamos, por exemplo, para o Senegal, nós temos que citar, nós temos que conhecer o Cheikh Anta Diop, a origem da civilização. Isso é importante. Eu acho que essa é cesta básica para todo aluno, para todo mundo. Cesta básica para aluno de letras. Cheikh Anta Diop, nós temos que ler, é importante para compreender a memória coletiva do povo africano. O livro dele, A Origem da Civilização, é um começo para todos. Isso é muito, muito importante. Nós temos que começar a ler esses pensadores, esses filósofos, porque existem. Entende? Eu acho que o caminho é esse. Assim, para quem está começando nas literaturas africanas, comecemos pelo Cheikh Anta Diop, A Origem da Civilização. Eu acho que ele te dá uma magnitude sobre aquilo que é o continente africano, sobre aquilo que é a África, por exemplo, antes da chegada da invasão colonial. Isso é muito importante. Eu tenho uma lista de escritores que eu posso passar, mas cá entre nós três sabemos que eu tinha perdido a conexão. Aí aquela aba que eu abri sumiu tudo, né? Então eu me comprometo a restabelecer isso depois. Eu mando pelo e-mail da professora Michelle. Você pode possibilitar para os alunos, porque eu tenho tudo organizado, os atores, os livros e tal, que eu posso estar passando para vocês. Isso eu me comprometo a fazer, porque eu tinha aberto uma aba aqui de uma relação que eu posso passar, mas o meu computador desligou um pouco antes do início, aí sumiu. Mas eu acho que cesta básica para todos é o Cheikh Anta Diop, A Origem da Civilização, que eu acho que todo mundo tinha que conhecer. Aí você vai compreender um pouco sobre a espiritualidade, sobre a ancestralidade africana também. Perfeito, Vincent, perfeito. E aproveitando, né, justamente esse gancho que você nos coloca da necessidade de termos contato com esses escritores africanos, negros, né, eu gostaria, né, agora de transitar um pouquinho sobre teoria, né, aquilo que muitas vezes nós não, né, o Ocidente acaba aplicando às literaturas africanas. É sabido que essas literaturas ficaram durante muito tempo reféns de operadores teóricos e críticos europeus, né? O exemplo disso são as teorias que procuram, de alguma forma, investigar a ocorrência, entre aspas, né, dos fenômenos sobrenaturais, né, vinculados à espiritualidade, né, principalmente, que permeiam essa cosmovisão africana, ou seja, esse modo africano de ver e também de entender o mundo. E aí eu cito, por exemplo, as teorias do fantástico, do maravilhoso, do estranho, né, que procuram interpretar determinadas ocorrências, como essa relação entre seres humanos e as divindades ancestrais, a partir de um olhar ocidentalizado. Você acha que esse fato gerou algum tipo de prejuízo para os estudos das literaturas africanas e, mais do que isso, né, gerou ou gera problemas para o entendimento daquilo que seja o continente africano e os países africanos no seu modo de ver e de pensar? Sim. Olha, tudo que o pensamento branco não consegue compreender, ele estabelece essas visões fantasmagóricas, né? Porque ele não consegue acessar, por exemplo, a compreensão da construção das pirâmides que começaram no Kemet. É difícil o pensamento do homem branco compreender isso. Então, ele tende a atribuir isso a coisas infundadas, entende? E claro que isso é prejudicial. Isso é muito ruim, mas é porque estamos falando de um sistema que opera dessa forma, sobre o apagamento da nossa história. Entende? Ele tende a colocar o nosso modo de viver, nosso pensamento nesse lugar. Entende? Criar esse pensamento fantasmagórico, estranheza. E é sobre isso. O branco, quando ele não entende uma situação, ele tende a colocar isso nesse lugar. E para nós, povo das Áfricas, nós precisamos compreender isso, e muito mais que isso, começar a trazer essa história a partir de nós. E tem uma sabedoria iorubá que diz o seguinte: até que os leões comecem a contar suas próprias histórias, as narrativas de caça vangloriarão o caçador. É isso que acontece até agora. No entanto, é preciso que nós comecemos a contar nossa própria história através da nossa vivência, a partir da nossa cosmovisão. Isso é importante. E para isso, também é importante compreender
Em que meio nós estamos? Nós estamos no Ocidente. É preciso compreender como essa sociedade opera para melhor destruí-la. Não é para melhorá-la, porque não nos serve. E não é sobre pensar fora da caixinha também. É sobre pensar sem a caixinha, porque a caixinha muitas vezes nós não sabemos quem trouxe. Então é preciso que nós, povo preto, africanos, comecemos a pensar sem a caixinha. Nós temos que partir de uma visão, um pensamento filosófico e literário à África, a partir do continente, a partir da nossa vivência ancestral. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que nós precisamos voltar ao continente de uma forma física ou literal, não. Nós podemos viver a nossa ancestralidade africana, espiritualidade africana, onde nós estamos, porque isso pode ser de forma ética, moral e espiritual. Nós conseguimos acessar isso aqui. É claro que se conseguirmos ir para o continente é muito bom e importante para a construção da nossa memória ontológica, entende? Da nossa narrativa ontológica. Se isso não for possível, nós podemos conectar e construir uma narrativa a partir da África, estando onde nós estamos. Benção, muito obrigada. A gente está com uma fila aqui de 3 perguntas e vamos tentar incluí-las, né? Que a gente está aí com menos de 20 minutos para o fim da nossa conversa. Embora eu sei que o James tinha ali uma lista de perguntas sobre a literatura, né? A produção literária. Vamos tentar contemplar aqui os alunos agora um pouquinho. A primeira pergunta aqui da Clara, você comentou um pouco sobre como são hoje as relações raciais no seu país. Você poderia falar um pouco mais sobre como foi esse processo? Sim. Boa noite, Clara. Obrigado pela pergunta. A questão racial, por exemplo, na Guiné-Bissau, ela não é nem uma pauta para falar, porque a maioria da nossa população, a população guinense é majoritariamente preta. E os espaços do poder, como eu disse antes, são ocupados por pessoas pretas. Entende? Então, não tem cabimento para falar sobre o racismo estrutural. E isso, para o povo guinense, a maioria dos países do continente, isso não é pauta. Entende? Eu começo a compreender, eu começo a ter isso como pauta quando eu chego no Brasil. Entende? Quando eu começo a perceber, quando eu vejo que, de fato, a estrutura do poder ela tem cor e tem nome. Entende? E essa cor e o nome não é do meu povo. Aí sim eu começo a entender como que as coisas operam. Então, assim, na Guiné-Bissau, questões raciais nunca é pauta para a gente, porque somos majoritariamente pretos e pretas, e o sistema opera sendo ocupado pelas pessoas pretas que são guineenses. Vincent, eu gostaria, né, de tocar num assunto que a gente, inclusive, conversou nos bastidores ontem, né, para aqui organizarmos a nossa discussão. Uma pergunta que está vinculada à questão linguística, né, ao idioma. Aqui no Brasil, poucas instituições têm valorizado e assegurado, por exemplo, o ensino de idiomas africanos. Algumas comunidades religiosas, né, mais precisamente, né, o candomblé, é uma instituição que acaba, de alguma forma, preservando alguns idiomas, como o Yorubá, o Quimbundo, né, o Fon, e isso fica quase sempre circunscrito à sua prática ritualística. A que você acaba atribuindo esse apagamento, esse silenciamento dos idiomas africanos, né, no Brasil, nas nossas instituições escolares, né, no nível fundamental, médio e também em nossas universidades? Sim, tem uma frase do Padre Vieira que fala o seguinte: fala que o Brasil tem o seu corpo nas Américas e tem sua alma na África. E enquanto tende a negligenciar a sua alma, ele tende a cair para o abismo. E é isso que acontece. O Brasil é um país que tem muito, a sua sociedade hoje é formada por aquilo que foi a África, né? A sua contribuição capital, a sua contribuição linguística, ela é muito presente na sociedade brasileira. Mas o Brasil tende a negligenciar isso. Porque o que nós chamamos, por exemplo, de línguas, da internacionalização da língua, não são as línguas africanas.
Porque até então, chamaram as nossas línguas de dialetos. Quando você chama um idioma de dialeto, é claro que isso é uma colocação pejorativa. Tem. Nós falamos línguas. Aquilo que o Ocidente chama de dialetos, nós chamamos de línguas. Nós falamos línguas. É importante que comecemos a falar e a ensinar e as pessoas aprenderem nossas línguas, línguas africanas, não são dialetos, porque a partir do momento que você fala que são dialetos, ele perde o valor. Entende? Então, sim, no continente nós falamos cerca de 2.000 línguas, isso é importante de se dizer. Yorubá fica preservado nas manifestações culturísticas, por exemplo, de matriz africana aqui, porque é um lugar de resistência ainda, nós precisamos resistir. Esse lugar de resistência, o candomblé, a umbanda e outras religiões de matriz africana, é um espaço de resistência que faz com que as nossas línguas resistam ainda. Entende? E é o lugar que o sistema mais tem problema. O sistema não tem interesse em saber sobre as práticas do candomblé, por exemplo. Quantas vezes nós não vimos aqui no Brasil situações que acontecem com os nossos terreiros? Quantas vezes? O sistema não entende isso, não quer isso, porque estamos falando de um país extremamente racista, que não quer ver, que não reconhece a sua alma, tende a negligenciar a sua alma, tende a ver o Ocidente como sua referência. Então, são as línguas internacionais, são inglês, francês, espanhol e por aí vai. Nunca são Yorubá, nunca são Kiswahili, nunca são balantas, mandingas, fulas ou fon. E é preciso falar sobre isso. Perfeito, Vença, né? E essa é uma fala, né, sua muito potente que com certeza, né, tem inspirado muitas pessoas, né, ao largo dessa jornada que você tem feito aqui no Brasil. Tenho acompanhado aqui na nossa região essas comunidades de matriz africanas, tenho procurado assisti-las, né, um pouco mais de perto e percebo quanto o nosso país perde em não acolhê-las, né? Sim. Infelizmente, porque a sabedoria dessas comunidades, a sabedoria ancestral, é algo que nos faz, enquanto seres humanos, nos tornarmos cada vez melhores, né? Cada vez mais humanizados. Então, de fato, né, justamente isso que nós observamos aqui no país. Um país que não acolhe a sua própria ancestralidade, que não aceita, né, as suas raízes. Exato. Vincent, fazendo uma conexão aqui com as duas perguntas também sobre literatura, né? Uma delas, deixa eu encontrar aqui, elas se complementam, então eu já vou apresentar as duas. A primeira da Suzana: você acha que a grade curricular de literatura nas escolas e universidades ainda estão presas à colonização europeia? E a segunda, da Cristiane: Vincent, você acha que a questão política governamental interfere para a não expansão dos escritores africanos negros? Sim. Eu acho, na verdade, eu não acho, eu tenho certeza que é isso que acontece. Porque em 2003, nós estamos falando, por exemplo, quando foi a aprovação da lei 10.639, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da história africana, né, nas escolas e universidades, e que não é aplicada até hoje. Se o sistema governamental tivesse de fato interesse para contar a história africana, teria sido aplicado. Nas escolas nós não falamos das Áfricas. E quando se fala, fala-se pouco. Quando se fala, é ainda uma visão a partir do olhar do Ocidente, como se a nossa história começasse a partir do navio negreiro. Mas não é isso, nós precisamos contar uma história antes da chegada da invasão colonial. É preciso criar estratégias políticas que façam com que essas pautas sejam faladas e discutidas. A história, de fato, da formação desse povo, do povo negro, do povo indígena. É preciso conhecer essa história, é preciso não só falar de fato, mas aprofundar nelas. E não ver o Ocidente como uma referência. E é isso que o sistema quer, é isso que o governo, toda a grade curricular, por exemplo, do curso de letras que eu fiz, é isso que eu pude ver.
Na minha grade curricular, por exemplo, não tinha nada sobre literaturas africanas. Indígenas, então. Entende? Então, de fato, esse sistema tende a negligenciar a nossa história e tem um interesse muito desse sistema em perpetuar isso, o apagamento da nossa história, porque é assim que você mata o povo, quando você apaga a sua história, porque todo povo que não conhece a sua história não vai se compreender enquanto o seu eu, quando o sujeito, quem ele é, quando eu não conheço a minha história. Se eu não sei de onde eu vim, como eu vou compreender quem eu sou e quem dirá para onde eu vou? Eu fico perdido. É isso que eles querem que aconteça com o nosso povo. Um povo perdido. Só que a nossa história existe. Tem pessoas para contar nossas histórias, que contam. E quanto mais eles negligenciam, mais vozes nós vamos levantar para falar sobre a nossa história a partir de agora. Obrigada, Vença. Eu acho que é interessante essa questão do projeto político, né? Que realmente a gente vive em um momento de destruição, né? De todas as produções culturais, de todas as políticas de valorização das culturas populares, né? Perseguição religiosa, que é algo que acho que talvez todos nós tenhamos experienciado no nosso crescimento. Eu me recordo muito, sabe, de crescer em um meio, de visitar igrejas e ouvir discursos de atribuir às religiões afro-brasileiras um status de algo que é do demônio, que é do mal, que vai fazer o mal. Então, são narrativas que vão sendo construídas no sentido de representar de forma negativa, né? Que até então, se a gente não se atenta, a gente não atribui um caráter racista, né? A gente vai naturalizando de que é isso, né? O cristianismo é a regra, é o que é a representação do bem e o que é das matrizes africanas representam o mal. Então, isso fez muito parte, assim, do meu crescimento em contextos religiosos, né? Exatamente. E isso não é só nas diásporas, viu? Só para reforçar a sua reflexão, é também no continente. Essa questão da demonização das nossas virtudes acontece também no continente. E não é só nas diásporas. É importante falar sobre isso, é importante a gente ter essa compreensão e ir além. Entende? O que é a regra? É o cristianismo? É o islamismo? E a nossa essência africana, e a nossa espiritualidade? Ela é demoníaca. Isso vai gerando um auto-ódio entre nós também. Então, precisa a gente tomar muito cuidado com isso, porque a partir do momento que aquilo que eu faço é demoníaco, eu vou reproduzindo um ódio entre os meus. Então, é muito preocupante e a gente tem que se atentar a isso. Com certeza, e não naturalizar, né? Acho que são discursos muitas vezes recorrentes e naturalizados, que circulam como piadas, né? Mas que revelam aí uma perseguição, um racismo que estrutura a nossa sociedade. Aí, não sei, talvez a gente já esteja encaminhando para a última pergunta da nossa lista aqui, que está tão grande, Vincent. Você comentou um pouquinho aqui da ancestralidade, né? E aí eu retomei aqui uma campanha publicitária na qual você participou recentemente também, de testes genéticos de ancestralidade, e um dos trechos da campanha diz: você conseguiria dizer quais são as suas origens, o seu passado, você saberia dizer qual a relação do seu DNA com o seu futuro? Então, talvez se você puder comentar um pouquinho, porque acho que para a gente, em um país miscigenado, né, com uma história de miscigenação, de apagamento da história, da ancestralidade, é muito significativo a gente pensar sobre né, essa relação. Para nós, povos das Áfricas, e quando eu falo povo das Áfricas, eu me refiro a todos os africanos nascidos no continente e nas diásporas, é muito importante a questão do quem nós somos. Quem você é. E quem você é, toda vez ela vai dizer quem foram os seus, quem vieram antes de você. Isso é muito importante.
Isso vai começar pelo nosso nome, por exemplo, no continente. Quando você tem um nome, o seu nome é dado a partir daquilo que vieram antes de você. Então, por exemplo, eu na Guiné-Bissau, eu não me apresento pelo meu primeiro nome, eu me apresento pelo meu segundo nome, porque é o nome que as pessoas vão identificar de onde eu vim. Entende? Os invasores sabiam disso, sabiam da importância, quão é importante, quão é forte você saber o seu nome, você saber de onde você veio, você conhecer a sua história. E é importante ressaltar que aqui no Brasil existiu um projeto político de apagamento da ligação, da conexão entre os povos pretos que nasceram aqui, de se compreender, conhecer as suas histórias. Existem projetos políticos que aniquilassem a relação de conhecimento dos povos pretos com a ligação que tem com o continente. E é nesse sentido que vem, então, essa campanha, no sentido de tratar de fazer com que nós conhecêssemos, conectássemos com as pessoas que vieram e passaram antes da gente. Né? Essa campanha é uma campanha muito interessante que eu pude participar, assim, que busca esse reforço, né, de resgate mesmo da nossa ancestralidade, da nossa espiritualidade, para a gente se compreender enquanto preto, de onde nós viemos de fato, do continente extenso. É muito comum aqui no Brasil você ver as pessoas que têm ligação de descendência italiana vangloriarem suas ligações europeias, né? Seus olhos azuis alemães, suas peles não sei lá das quantas. E para nós nós não sabemos. É importante que nós saibamos disso, entende? Porque quando você sabe de onde você veio, você consegue entender quem você é, você consegue planejar melhor o caminho a seguir. Porque o seu caminho não é só sobre você, é sobre o seu povo também. E seu povo te protege, cuida de você. Ai, como é bom te ouvir, Vincent. A gente já está, assim, com o tempo atingindo ali. Eu acho que você respondeu ao longo da nossa conversa essa última questão, né, que está no título da nossa proposta desse evento, que seria em relação aos caminhos possíveis para uma educação antirracista. Então, talvez seja, assim, uma amarração, né, e talvez o James possa comentar também, eu comento também, né, da minha perspectiva como professora de língua inglesa, e a gente encerre com essa discussão dessa pergunta, para deixar ideias aí na cabeça, né, inquietações de quem está acompanhando a gente. Vincent, eu costumo dizer, né, aqui, né, de maneira muito particular, claro, no Brasil, de que nós negros precisamos fazer o trabalho duas vezes. Primeiro, né, lançar luz para aqueles que são nossos, para o povo preto, né? Muito embora nós tenhamos uma população majoritária, nós sabemos que nem toda essa população é consciente da sua raça, consciente da sua ancestralidade, né? Não se enxerga muitas vezes nesse espaço, né, e nesse lugar enquanto sujeito negro e todas as implicações sociais que isso se coloca e se apresenta, né? Então é preciso fazer esse trabalho com a comunidade, né, com a população negra. E, por outra via, é preciso também fazer esse trabalho, né, com as pessoas não negras, né? Eu sempre costumo dizer que é imprescindível, eu diria, fazer esse trabalho em conjunto com toda a população, né, com os brancos e com os negros. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, que fosse, talvez, nessa direção, como que você enxerga a presença, né, das pessoas brancas na luta antirracista aqui no Brasil. Bom, eu acho que aí a questão da estratégia é muito importante a gente definir. De fato, eu particularmente, eu não tenho uma estratégia que eu falo, poxa, essa estratégia é a certa. E ainda mais que eu tenho uma narrativa, uma visão de vida que vem de uma experiência no continente, da Guiné-Bissau. Aí eu chego aqui, eu compreendo que tem uma outra experiência, porque assim, a formação da nossa identidade, da nossa memória coletiva enquanto povo é diferente de quem nasce no continente, de quem nasce aqui no Brasil. É importante, para mim, nesse sentido, que a gente, enquanto povo, se compreenda enquanto povo.
porque senão a gente vai ficar reproduzindo a ideia que o sistema quer, que é a ideia de que nós somos diferentes, a ideia de que, não, eu sou africano original porque eu nasci no continente, você é menos legítimo, então assunto... Não, não, não. Nós temos que compreender isso enquanto povo. Enquanto povo. Não há nem um que é o mais africano ou menos africano que o outro. Todos somos povos. Assim que o sistema nos vê, povo preto, nós precisamos convergir nossa pauta, a nossa agenda tem que ser definida conosco. E onde que entra o branco nisso? A escuta. E só trazendo um paralelo aqui para que eu possa ser mais claro, por exemplo, na luta do movimento mulherista, eu nem digo feminista porque eu acho que eu tenho outras visões sobre isso, mas é importante então que os homens se aliam à luta, criando estratégias para que a luta dessas mulheres prossiga adiante, a luta dessas mulheres sobre o feminismo, enfim, continue, siga. Nós temos que criar estratégias enquanto homens para que essa luta avance. Nós temos que ouvir, estar lá, ouvir e criar estratégias para que a luta avance. A mesma coisa eu falo para o movimento das nossas lutas raciais também. É importante que o branco esteja, porque esse problema também é dele. Na verdade, ele quem criou o problema. O problema só existe porque ele criou. É importante que a gente tenha ele junto no lugar da escuta e criando estratégias para que a gente prossiga. Porque nós temos estratégias, nós sabemos claramente o que nós queremos. Entende? Então, se o branco chega nessa luta, nessa construção, para ouvir e criar possibilidade para que a pauta avance, bem-vindo. Do contrário, meu irmão, eu preciso reunir com o meu povo, eu preciso gastar minha energia com o meu povo, eu preciso resgatar o meu povo, eu preciso para aquele que não tem a consciência, que não tem a possibilidade de estar onde nós estamos, chegue aqui comigo. Então, ao invés de eu ficar gastando energia com um branco, que, enfim, que tem todo o respaldo do sistema, eu gasto com o meu povo, com a minha energia, eu gasto com o meu povo. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é sobre isso, assim. Eu, particularmente, eu tenho de limitar muito a minha energia. Por exemplo, nas redes sociais, por exemplo, eu não gasto energia com branco que quando eu faço um post, vai lá e fala, não, mas não sei o que, não, eu não gasto energia, desculpa. Eu preciso gastar minha energia com um cara preto que reproduz o conceito do sistema, que reproduz a narrativa do sistema. Eu falo, poxa, irmão, vem aqui. Mas também esse tempo tem um limite, porque convenhamos, tem muitos irmãos que são primos distantes. Infelizmente, nós temos muitos irmãos pretos que são primos distantes. A gente precisa compreender isso também. Tem pretos que podem, de fato, não estar aí com a gente compreende, estamos juntos, mas sigamos estratégias diferentes. Porque eu não consigo compreender, por exemplo, o nosso irmão que está lá no... Como é que é o nome do instituto? Do... Zumbi dos Palmares. O que ele faz? O que o cara faz? Enfim, é basicamente isso. Obrigada, Vincent. Eu acho que a gente não consegue se aprofundar muito mais nessa questão, né, dos encaminhamentos para a educação, mas ao longo da sua fala, a gente conseguiu perceber, né, que um dos caminhos é a gente não naturalizar o racismo, né, e entender como esse racismo ele ocorre estruturalmente na sociedade brasileira, como muitas vezes ele é velado, né, e que nós não vivemos em uma democracia racial. E esse processo passa também pelo povo branco se entender também como racializados, né, como pertencentes de uma identidade, de uma história que é de privilégio, né, privilégio para ocupar determinados lugares de poder e circular sem ser olhado, né, com olhos de desconfiança. Então, eu acho que a sua participação aqui engrandeceu muito o nosso evento. Agradeço imensamente você ter aceitado o nosso convite. Agradeço ao James por ter participado aqui com a gente. Agradeço a todo mundo que está assistindo aqui, tá bom? Que mandaram mensagens, comentários. Acho que a gente conseguiu atender a todas as questões. E qualquer questão que vocês tenham depois, a gente pode talvez trocar mensagens, né? Para pensar as próximas ações. Essa é a segunda palestra do evento. A gente teve a primeira, no qual a gente discutiu o conceito de cultura,
foi a palestra da professora Maísa Zakir. Então, ajudou a gente a pensar um pouco o quanto o conceito de cultura ele tem diferentes análises, diferentes definições, né? A depender da perspectiva que a gente adota. E acho que hoje a gente trouxe essa perspectiva de conhecer mais as culturas dos povos africanos, dos países, desestabilizar um pouco esses estereótipos, né? Para a gente pensar em uma educação antirracista. Peço desculpas aos nossos problemas, né? Eu tive problema no início, aí começou um barulho de fundo aqui, eu me desconcentrei, daqui a pouco o James some, mas voltou, que bom. O Benson teve também, né, Benson? Todo mundo teve problema hoje. É o novo normal, né? Sim, agradeço a todo mundo, gente. James, bem... Vamos lá, eu quero, falar. né, me despedir e agradecer, né, Michele, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade incrível, né, de participar dessa discussão. Agradecer ao Vincent também, né, pela generosidade, né, em responder as perguntas. E fico muito feliz, Vincent, né, de conhecer, né, e assim, muito honrado mesmo de poder partilhar desse momento. Com certeza eu vou levar isso, né, para toda a trajetória da minha vida acadêmica, profissional e pessoal, né? Pode ter certeza que nós nos falaremos muito por aí, tá? Então, muito obrigado também a todos e a todas que tão pacientemente, né, nos acompanharam. Sim, e acompanhe o trabalho do Vincent, gente. O Vincent vocês encontram aí facilmente nas redes sociais. Pode compartilhar seus contatos agora também, Vincent. Bom, primeiramente queria agradecer a você, Michele, e a gente se conheceu há muito tempo atrás, né? Nossa área ainda. E depois a gente, né, quando vão mudando circunstâncias da vida, vão nos levando para cantos diferentes, caminhos diferentes, a gente se encontra agora para falar sobre essa temática que é tão importante. Muito obrigado por esse convite. É um prazer te conhecer também, James. Muito obrigado mesmo. E aqui foi um espaço de troca, né? De saberes, experiências para mim. Eu aprendi muito com vocês, com os comentários e as perguntas. Queria fazer um agradecimento especial para todos aqueles que nos acompanharam aqui, porque, como diz a filósofa Azengeri, estamos num momento em que tem-se muitas vozes, né? Poucos ouvidos. E sempre que tem algumas pessoas nos ouvindo, é importante agradecê-las. Então, a vocês que nos acompanharam, muito obrigado a todos pela sua interação. Somaram muito e vamos nessa construção, né, para uma narrativa melhor e, se for possível, a partir de uma narrativa à África, né? E é isso. Então, continuem se cuidando. Nas redes sociais podem me encontrar como Vença na BNA lá no Facebook. E no Instagram eu estou com o projeto Visto África, é @VistoAfrica. Tem site também, vocês podem adquirir as camisetas, canecas da campanha sobre a África em um país. Isso ajuda muito o projeto, porque a Visto África tem um braço social também, né, que nós trabalhamos com as mães solo, né, imigrantes mães solo, né, então muitos dos valores que entram no projeto são encaminhados para essas mães imigrantes em situação de grande vulnerabilidade no contexto da pandemia. Então, muito obrigado a todos, se cuidem, continuem se cuidando, isso é o Ubuntu, um autocuidado que preza pelo bem-estar coletivo. Axé, se cuidem e obrigado, boa noite. Axé, Boa noite, boa gente. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.